Estimados amigos, camaradas, permitam-me que dirija uma palavra solidária ao povo dos Açores, fustigado pela intempérie recentemente. Estimados amigos, camaradas, ver de facto esta Rua do Carmo a transbordar com milhares de homens, mulheres e jovens nesta arruada da CDU, de facto é a prova provada, particularmente àqueles que nos dizem cansados: se isto é cansaço, vou ali, já venho. É uma grande arruada, uma das maiores arruadas aqui realizadas na Rua do Carmo. Mas é uma presença construída por homens, mulheres e jovens do Partido Comunista Português, do Partido Ecologista aos Verdes, da Intervenção Democrática, de muitos democratas e patriotas que se revêem neste grande projeto que é a CDU, pois foram eles que andaram de empresa a empresa, de local de trabalho a local de trabalho, pelas ruas das cidades, pelas ruas desta Lisboa, a convocar, a mobilizar, a esclarecer e a ganhar para o voto muitos milhares de homens e mulheres. Saudação a todos os ativistas, mas saudação também aos nossos candidatos que participaram ativamente nesta batalha. Sim, camaradas e amigos, eles não sabem que aquilo que nos dá força é precisamente esta participação, esta intervenção, esta iniciativa de tantos homens e mulheres que aqui estão, dizendo que vale a pena votar na CDU, vale a pena pelas suas vidas, pelo seu futuro, votar na CDU no dia 6. E fazemo-lo com a consciência de uma força que na Assembleia da República, através dos deputados do PCP e do PEV, demonstraram que valeu a pena travar uma batalha importantíssima. Nesta nova fase da vida política nacional, em que com a intervenção decisiva do PCP e da CDU, afastamos o governo PSD e CDS que tanto infernizava a vida aos portugueses, não só os afastamos, como encetamos um caminho de reposição de direitos e rendimentos. Alguns desses direitos que muitos consideravam perdidos, sei lá, como os feriados, por exemplo, como o subsídio de Natal, como esta luta de 20 anos em relação aos espaços sociais, que tanta vez apresentámos, tantas vezes foi derrotada e sempre persistimos até alcançarmos este grande resultado dos espaços sociais. Sim, fomos para a Assembleia da República municiados de propostas que muitas delas conheceram a resistência e até uma posição contrária do PS no plano inicial. Insistimos, por exemplo, em relação às reformas e às pensões. Enquanto que o PS e o BE viam apenas o descongelamento das pensões e das reformas, nós dissemos, sim, descongelamento, mas um aumento extraordinário para as reformas e pensões,
durante 3 anos consecutivos, esse aumento verificou-se devido à persistência, à determinação dos deputados do PCP e do PEV. Determinados em relação aos manuais escolares, que também tiveram uma primeira resposta contrária por parte do Governo. Insistimos, e só honra a CDU o facto de agora todo o ensino obrigatório terá os manuais gratuitos, o que significa para as famílias, para os pais, uma ajuda importantíssima. Sim, foram muitos os avanços em relação ao abono de família, em relação aos interesses dos pequenos e médios empresários, particularmente em relação ao IVA da restauração, também em relação a outras medidas de fiscalidade em que os pequenos e médios empresários puderam respirar. Estivemos sempre do lado certo, camaradas. E às vezes alguns dizem-nos: mas vocês não se preocupam que o PS capitalize aquilo que foi resultado do vosso trabalho? Pois nós temos uma questão primeira a afirmar. É que quando servimos os interesses dos trabalhadores, dos reformados e do povo, então estamos no caminho certo, não perdemos nenhuma oportunidade para que esses avanços se fizessem sem ter contas eleitorais. E é esse o caminho a trilhar. Continuar a avançar na reposição e conquista de direitos e rendimentos. Continuar a avançar designadamente na questão dos salários, em que é uma emergência nacional. É importantíssimo para a nossa economia, para a vida de quem trabalha, esse aumento geral dos salários, em particular o salário mínimo nacional para 850 euros. Dizem que é uma proposta irrealista, inaceitável. É, por exemplo, anteontem ficamos a saber que 600 milhões de euros voaram do nosso país para os paraísos fiscais, para os offshores, sem pagarem um tostão. Aqui é que não pode ser este critério de conter os salários e, simultaneamente, ser mãos largas para o grande capital, para os detentores das grandes fortunas. Sim, é possível. É possível, por exemplo, avançar com uma proposta que temos de reconhecimento do direito das crianças dos 0 aos 3 anos poderem ter creche gratuita para bem da criança, para bem dos seus pais, que assim podem determinar quantos filhos querem ter, assim pode determinar as suas próprias vidas, pode determinar também o combate ao déficit demográfico, ao drama da natalidade que está a crescer cada vez mais. Mas nós pensamos isto: se vamos para esta batalha com a convicção que tivemos razão em ter este posicionamento político, em darmos uma contribuição inestimável, insubstituível nesta nova fase da vida política nacional, agora com mais propostas para avançar, a questão que se coloca é saber se avançamos ou se andamos para trás. Sim, é essa a escolha no dia 6 de outubro. Avançar com um caminho de reposição e de direitos e rendimentos ou andar para trás. E digo isto porque há sinais bastantes para ter esta preocupação,
tendo em conta que o PS, o governo do PS, nos últimos dias desta legislatura, resolveu aplicar mais um golpe na legislação laboral, atingindo particularmente as futuras gerações de trabalhadores, os jovens trabalhadores, pelo nível de precariedade que vai colocar, a par da outra medida do governo do PS de resolver em relação à precariedade, não é proibi-la, não é acabar com ela, é obrigar os patrões a pagarem uma taxa, uma taxinha para aqueles que abusem da contratação a prazo do trabalho com vínculo precário. Sim, camaradas e amigos. Os direitos dos trabalhadores sempre foram zona de fronteira entre a esquerda e a direita. E estas medidas, estas alterações, são medidas de direita na medida em que prejudicam quem trabalha, prejudicam particularmente os jovens e, por isso, não descansaremos. Na Assembleia da República e contando com a luta dos trabalhadores, que mais cedo ou mais tarde essa legislação há de ser alterada para melhor, para defender os interesses dos trabalhadores. Sim, camaradas, andar para trás pode ser, tanto uma possibilidade que o PS não rejeitará. Mas estamos com esta confiança, que se esta CDU for reforçada, e essa é a questão fundamental nestas eleições, se a CDU sair reforçada, temos condições para continuar a apontar o caminho para a frente. Precisamos de mais força. Sim, mais deputados, não para ter, para estar, para mostrar, não, camaradas e amigos. Ter lá homens, mulheres e jovens capazes de apresentar as reivindicações, de lutar por elas, de acreditar que é possível uma política diferente, uma política alternativa. Depois desta arruada saímos daqui mais confiantes. Mas não se esqueçam, camaradas e amigos, que amanhã também é dia. Amanhã é dia de continuação da campanha, em que temos que continuar a persistir, porque encontramos muitos e muitos portugueses que olham para nós, que nos reconhecem pelo papel que tivemos nas propostas e nos avanços, mas hesitam. Dizia-me um homem de Viseu, dizia-me: pois, eu gostava, mas eu nunca votei na CDU, como é que isso se faz? Pois, camaradas e amigos, não estamos aqui nesse tempo, mas de qualquer forma é preciso que muitas pessoas deem um passo adiante. Reconhecem simpatia, reconhecem que de facto fomos os que mais avançaram, que estivemos sempre do lado do certo. Então, camaradas, a esses que ainda hesitam, nós temos que dar uma palavra, porque vai valer a pena essa palavra, ganhando mais portugueses para o voto na CDU. Confiantes, sim. Confiantes porque, em primeiro lugar, a todos vós que aqui estáis nesta arruada, dizer-vos que aqueles que há 4 anos votaram na CDU devem sentir um orgulho imenso, porque nos tempos que correm, uma força política, respeitar o voto que lhe deram, é uma questão importantíssima para a própria democracia. A CDU cumpriu, a CDU esteve sempre do lado certo, do lado dos trabalhadores e do povo. Sim, camaradas e amigos, amanhã também é dia. E é com um sentimento de profunda confiança. Uma confiança que nos advém não de um discurso de circunstância ou de um discurso mais ou menos panfletário. Não. A nossa confiança está em vós. Está naqueles trabalhadores que nos cumprimentavam falando do seu salário, falando dos seus direitos. Daqueles pequenos e médios empresários que nos saudaram, que nos saúdam porque acabou o pagamento especial por conta. Desses casais jovens que
com os manuais escolares, com o abaixamento do passe intermodal, com o aumento do abono de família, nos dizem: estou melhor hoje, a minha vida está melhor. Pois a esses nos vamos dirigir. Sim, estão melhores, mas podem ficar melhor, porque é necessário uma outra política, uma mudança de política, uma mudança de rumo no plano nacional, com uma política diferente, patriótica e de esquerda para o nosso país. Confiança deve ser a nossa palavra de ordem. Viva a CDU!